Bom dia a todas, a todos e todes. Bom dia, Mari. Bom dia, Raquel. É com muita satisfação que damos início a mais um dia do nosso webinário Mulheres em Outubro, Avanços na Proteção Penal, uma realização da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, em parceria com a Comissão de Equidade de Gênero do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e com a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica em São Paulo, ABMCJ São Paulo. Este evento tem direção da desembargadora federal Terezinha Caserta, que é diretora da Escola de Magistrados, a IMAG, e presidente da Comissão de Equidade de Gênero, e é coordenado pela desembargadora federal Inês Virgínia, diretora suplente da IMAG e integrante da Comissão de Equidade de Gênero, e por mim, Ricardo Mendonça Cardoso, que sou juiz federal substituto, tenho a honra de integrar a Comissão de Equidade de Gênero e de presidir essa mesa na data de hoje. Antes de prosseguir, atendendo o protocolo da nossa escola, gostaria, para promover a maior inclusão das pessoas que portem alguma dificuldade visual, de fazer a minha audiodescrição e convido as nossas palestrantes a assim proceder no início de suas falas. Então, eu sou um homem de cerca de 50 anos, sou pardo, tenho os olhos amendoados, castanhos, sou calvo, eu visto um paletó azul escuro e uma camisa azul claro, eu estou na minha residência, na minha casa, e atrás de mim tem 2 quadros em tons coloridos. Este evento é realizado por meio da plataforma Microsoft Teams, com transmissão ao vivo pelo canal da IMAG no YouTube. Por oportuno, quero agradecer aos servidores da IMAG que tornaram possível a realização deste evento. Agradeço a participação das nossas palestrantes que gentilmente atenderam o nosso convite e muito nos honram. E, sobretudo, agradeço a todas as pessoas que têm nos acompanhado nestes dias de debates. As perguntas e comentários são muito bem-vindos e podem ser formulados pelo chat do YouTube. O participante deverá colocar o seu nome, a quem é dirigida a pergunta, e teremos um tempo reservado ao final para as respostas. Bem, apesar dos relativos avanços que temos tido no Brasil quanto à participação das mulheres na sociedade, os índices de violência contra a mulher no Brasil ainda são alarmantes. Basta lembrarmos que somos o 5º país que mais assassina mulheres e que a cada cerca de 8 minutos uma mulher sofre violência sexual no país. Realmente são índices muito preocupantes e, nesse sentido, as modificações recentes na legislação penal que procuraram ampliar a proteção da mulher são avanços importantes, muito bem-vindos e que justificam a realização do presente webinário. Hoje, discutiremos sobre o crime de violência psicológica contra a mulher, recentemente introduzido no nosso direito pela Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021, ou seja, há cerca de 3 meses, muito recente, portanto. Teremos conosco uma juíza federal, a doutora Raquel, e uma psicóloga, a Mari Luz, para termos pontos de vista diferentes sobre esse tema. Sendo assim, sem mais delongas, apresento nossa primeira convidada e palestrante de hoje, a juíza federal Raquel Baldresca, juíza em auxílio à presidência do TRF3, titular da Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo, coordenadora da Comissão Regional de Aprimoramento da Gestão de Bens Apreendidos do TRF3, doutora em Direito Processual Penal e mestra em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, onde leciona Direito Processual Penal, Legislação de Drogas e Crime Organizado, e é professora no curso de especialização promovido pela Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão. Completou o curso de formação de formadores
Desenvolvimento Docente Nível 1 e participou do grupo de coordenadores do curso de formação de magistrados da Escola de Magistrados da Terceira Região, onde a professora convidada. Raicler, muito bem-vinda, obrigada pela sua presença. Por favor, você tem a palavra. Obrigada, Ricardo. Bom dia a todas e todos e todes. Eu inicialmente agradeço o convite para esse evento tão importante que a doutora Terezinha, a doutora Inês e o Ricardo, o doutor Ricardo, organizaram. Os três, a doutora Terezinha é a desembargadora que é diretora da escola, junto com a desembargadora Inês, mas que também integram, junto com o Ricardo, a Comissão de Equidade de Gênero do Tribunal, que tem tido uma atuação muito efetiva e bastante significativa nesse tema do gênero, da equidade de gênero na Justiça Federal e a influência também na sociedade. Então, eu parabenizo aos três e também a Comissão de Equidade, também a Escola dos Magistrados e a equipe, que eu sei, da EMAG, de servidores sem os quais nada disso é possível. Agradeço e, ao mesmo tempo, parabenizo por esse evento, que é tão importante e, sobretudo, nesse momento em que, além de haver a alteração legislativa, que a gente vai falar um pouquinho, mas não principalmente, tem um reflexo na sociedade muito importante, traz discussões muito importantes para a sociedade. Então, eu agradeço, é uma honra estar aqui. Eu já começo falando um pouquinho da legislação penal, que a importância, na verdade, desse tema que a gente vai falar hoje, sobre violência psicológica, e sobre violência em geral, contra a mulher, a violência doméstica, ou mesmo essa violência decorrente do gênero, ela já estava prevista na nossa legislação penal desde sempre. Mas, porque havia uma previsão de crimes, em geral, que poderia envolver uma situação de violência, impondo uma consequência penal para aquelas pessoas que tivessem ou que praticassem algum tipo de conduta de violência contra qualquer pessoa. Então, nós já tínhamos a legislação penal, mesmo antes da Lei Maria da Penha, nós tínhamos crimes que poderiam ser utilizados, a tipificação poderia ser utilizada quando houvesse uma violência física, quando houvesse uma ameaça, um constrangimento ilegal, quando houvesse um homicídio. O que apareceu de novo, na verdade, em relação à proteção da mulher dos últimos anos, inaugurado especialmente com a Lei Maria da Penha? Não foi o fato de trazer crimes específicos. Ok, trazer crimes específicos foi importante, mas reflexamente, a meu ver, foi mais importante pelo fato de trazer medidas que garantam a efetividade da proteção e medidas concretas de prevenção e de amparo para aquela mulher em situação de crise. Isso foi mais importante do que a tipificação do crime propriamente dito. Foi muito mais uma questão de garantir a efetividade da proteção penal e não apenas a atuação do Estado quando o crime já teria acontecido, o crime de homicídio, o crime de ameaça, o crime de lesão corporal. Então, essa foi a maior, no primeiro momento, que até para mim não é nem a maior mesmo, mas, digamos assim, a segunda maior importância da Lei Maria da Penha. A primeira importância é muito mais no sentido de promover uma mudança cultural na sociedade. Porque, a partir da Lei Maria da Penha, é que se começou a dizer que houve uma declaração explícita do Estado, da sociedade, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, no sentido de que a violência contra a mulher não é tolerada em nenhum grau e que haverá uma consequência jurídica efetiva para aquela conduta. Essa é a maior importância que eu atribuo à Lei Maria da Penha lá atrás, de 2006.
Da mesma forma e no mesmo sentido é que a gente vai falar em relação à violência psicológica, porque, especialmente com relação à violência psicológica, a Lei Maria da Penha também já previa o sofrimento psicológico da mulher como uma das formas de violência doméstica e familiar. Dizia a lei, diz, na verdade, a lei o seguinte, para os efeitos dessa lei, aliás, na verdade, a lei previa expressamente a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. E previa, com relação à violência psicológica, o seguinte no artigo 7º, prevê, né, que a violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Ou seja, era bastante detalhada e extensa no sentido de reconhecer a violência psicológica como uma das formas de violência praticadas contra a mulher, e mais do que isso, de que estas condutas, que nós vamos falar um pouco mais por causa da lei nova, causam dano à mulher. E isso eu acho que é um diferencial. Mas a lei Maria da Penha, de qualquer forma, não previa um tipo penal específico para a violência psicológica contra a mulher. E aí, então, surgiu essa lei mais nova, que é a 14.188, de julho de 21, que trouxe algumas mudanças, inclusive essa tipificação, mas que, de novo, a meu ver, não é a mais importante mudança que essa lei traz. Então, em termos penais, sim, a lei altera a modalidade também da lesão corporal simples cometida contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e cria, além disso, tipo penal específico para a violência psicológica contra a mulher, impondo, então, uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, a menos que constitua um crime mais grave, o crime do artigo 147b, que é o crime de violência psicológica contra a mulher. Aí traz a lei o seguinte, praticamente repetindo aqueles termos, expressões utilizados na Lei Maria da Penha, de que causar dano emocional à mulher, que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Apenas por uma questão técnica, acho importante distinguir essas condutas, quer dizer, os verbos que constam do tipo penal são os verbos de ameaçar, ou seja, prometer um mal injusto e grave, que nós já tínhamos no Código Penal amplamente, mas agora específico, né? Quer dizer, essa ameaça como potencial para causar uma violência psicológica. Constranger, que significa tentar impedir de realizar algo que a lei não proíbe. Humilhar, que é depreciar, rebaixar, diminuir. Isolar, ou seja, o afastamento de uma pessoa dos parentes, dos amigos ou de uma rede de apoio social. A conduta de manipular, que é interferir na vontade da pessoa, obrigando a pessoa a fazer o que ela não gostaria. Chantagear, que é a conduta que consiste em proferir ameaça perturbadora para se obter um outro resultado. Ridicularizar, zombar, reduzir e limitar o direito de ir e vir, que significa impedir a livre locomoção encarcerada. Como eu já tinha dito, essas condutas já poderiam ser envolvidas nos crimes previstos no Código Penal. Mas por que foi importante essa alteração legislativa? Onde que essa alteração legislativa tem a sua maior marca? A meu ver, da mesma forma com que a Maria da Penha teve também. Primeiro, porque ela explicita comportamentos que não são considerados aceitáveis. E se isso era importante quando a gente falava da violência física ou violência sexual, em relação à Maria da Penha,
Com relação à violência psicológica, isso ganha uma importância ainda maior, porque esta lei, ela destaca que estas condutas podem acarretar um sofrimento mental tamanho que podem comprometer a capacidade de autodeterminação da pessoa, a liberdade, no fim, de tomar suas decisões e de agir conforme o seu entendimento. Então, a lei fala expressamente que essas condutas podem gerar um dano emocional prejudicial ao desenvolvimento da pessoa, da mulher, a ponto de degradar ou impedir o controle das suas ações, comportamentos, crenças e decisões. E isso é grave, porque é isso que efetivamente ocorre. Nesse ponto é que a lei traz dois aspectos fundamentais para garantir a liberdade e a integridade da mulher, que eu divido em dois blocos que são os mais importantes. O primeiro é a contribuição para essa mudança cultural, que para mim é mais importante do que tudo, principalmente no país que a gente vive, no momento que a gente vive, no mundo, inclusive. E, em segundo lugar, porque traz o ponto de prevenção, acolhimento e rede de apoio. Então, essas duas frentes que são, para mim, as mais importantes, porque são os maiores desafios que a gente tem que enfrentar. A contribuição para a mudança cultural, e quando a gente fez aqui na EMAG aquele evento sobre o crime de importunação sexual, eu falei sobre isso, o nosso maior desafio nessas questões é a mudança cultural que deve se desenvolver em toda a sociedade. Pode parecer exaustivo a gente tratar desse tema, falar muitas vezes sobre esse assunto, mas a verdade é que só com a repetição isso vai ser mudado. A gente já percebe que nas escolas, o fato de já haver um direcionamento para as ações de educação e de formação de crianças e adolescentes nessa área de direitos da mulher, da diminuição de desigualdade social, de minorias em geral, isso já gera um reflexo, porque as novas gerações já têm uma visão um pouco diferente do que o resto da sociedade. Mas a gente ainda tem muito para trabalhar. A nossa sociedade ainda acha normal a violência física e sexual contra a mulher. Já acha difícil compreender que uma mulher, que uma esposa, por exemplo, não que uma esposa possa se recusar a ter relação sexual, por exemplo, porque isso há até uma discussão, quer dizer, juridicamente superada, mas socialmente não, no sentido do estupro do marido em relação à mulher. Há até uma discussão sobre isso, né, da prostituta, há discussão sobre isso, né? Então, muita gente nem reconhece a violência física e sexual contra a mulher, que dirá a violência psicológica. E a violência psicológica, ela é mais perigosa, porque ela é velada, porque ela é insidiosa, né? Então, ela não se revela, é diferente, porque a violência física, hoje em dia, todo mundo já sabe, os meios de comunicação já falaram. Violência física, se um vizinho estiver espancando a esposa, você pode chamar a polícia, vai o policial lá e pode prender o sujeito em flagrante. Mas a violência psicológica não se revela assim. O vizinho não ouve, não sabe, a família muitas vezes não percebe, ou acha normal, aliás, isso se passa de geração para geração. E essa questão psicológica, ela é mortal muitas vezes. Nós vimos isso durante a pandemia em relação à explosão de casos de sofrimento mental em todo o mundo. Isso virou ponto de discussão, inclusive, né? Até em razão disso, vou até fazer uma propaganda que é importante, o Tribunal, a Justiça Federal da Terceira Região está lançando, aliás, segunda-feira, dia 25, às 10 da manhã, aqui na EMAG, nós vamos lançar o programa Vivamente, que é o programa de saúde mental, de acolhimento e orientação de saúde e promoção de saúde mental da Justiça Federal da Terceira Região, que, de maneira inédita, está propondo um plano de trabalho entre os três órgãos, entre a Justiça Federal de São Paulo, a Justiça Federal de Mato Grosso do Sul e o Tribunal,
é uma comissão composta por membros de todos esses, dos três órgãos da Justiça Federal da Terceira Região, que traz um plano de atendimento, encaminhamento, palestras, rodas de conversa, voltados para os servidores e magistrados, mas que muitos deles vão poder ser utilizados também, vão poder ser expostos para a sociedade como um todo, por conta do problema de saúde mental que nós verificamos, e que foi startado pela pandemia, mas que, na verdade, já havia há muito tempo, né? A partir disso, esse plano foi estruturado a partir de dados que nós obtivemos, de planos de saúde, sobre quantidade, dados quantitativos sobre consultas a psicólogos, a psiquiatras, internações, sobre pesquisas que nós vimos em relação a ausências, licenças. Todos nós tivemos que nos adaptar a essa vida de trabalhar em casa. Eu costumava brincar que não é home office. Não é que a gente estava trabalhando em casa, a gente estava morando no trabalho com a família e tendo que cozinhar e lavar a roupa e fazer a faxina. Então, assim, isso acabou com boa parte da vida das pessoas e causou um sofrimento muito grande, né? Eu, conversando com um grupo de ginecologistas, médicas, que fez uma pesquisa com universitárias durante a pandemia, elas verificaram que a maior parte das universitárias pararam de menstruar. Ou houve a interrupção do ciclo menstrual, ou houve a alteração significativa no ciclo menstrual das jovens, moças, adolescentes e jovens. Então, isso demonstra a mudança no metabolismo, no caso especificamente das mulheres jovens, por conta dessa situação de confinamento. E isso é uma situação de confinamento em geral. Imagina viver essa ação contínua, reiterada e velada de sofrimento psicológico por conta daquelas condutas que eu mencionei, de ameaça, de isolamento, de constrangimento, de humilhação, né? Até sobre essa lei, o professor Fernando Capês escreveu no Conjur um artigo em que ele começa até falando de como se tornou mais aceitável nesses tempos na sociedade essa discussão sobre a saúde mental, por conta até do que aconteceu com a ginasta Simone Biles durante as Olimpíadas, quer dizer, a ponto de impedir que uma ginasta preparada de alta performance competisse numa prova para a qual ela estava se preparando há tanto tempo. Quer dizer, especialmente quando com relação à violência psicológica, os efeitos, porque não são evidentes, muitas vezes, é muito mais difícil de combater. E aí que entra a necessidade dessa mudança cultural. Quem não conhece, eu pergunto para todo mundo que está me ouvindo nesse momento, quem não conhece uma mulher que é humilhada pelo companheiro? Que é diminuída, que é constrangida ou que é manipulada, em qualquer nível social. Eu conheço de juízas a empresárias, a advogadas, a dentistas, a arquitetas, eu conheço todas os níveis sociais, eu conheço pessoas, mulheres, que sofrem ou já sofreram esse tipo de violência psicológica. E é aquilo que eu falei, como é que a gente age diante dessa situação? Porque a violência física, ok, a gente chama a polícia, você vai lá porque a gente flagrante. Mas uma violência psicológica nesse grau, isso, embora seja terrível, as pessoas não percebem, e também, mesmo quando percebem, como avaliar? Talvez a Mari possa ajudar a gente depois a tratar disso, mas como avaliar o que é uma violência psicológica efetivamente? E o que é a dinâmica do casal, porque há casais que têm uma dinâmica de um relacionamento abusivo de parte a parte, né? De agressivo muitas vezes, de xingamento, de desrespeito, e isso às vezes faz parte da dinâmica do casal. Se não houver isso, não há mais relacionamento. Tem isso também. Como é que a gente trabalha nesse limite? Daí que a única forma de atuar, a meu ver,
é a sociedade entender que esse comportamento é nocivo e as consequências que esse comportamento traz, mesmo quando isso faz parte da dinâmica do casal. Quer dizer, que não é normal, não é, gosto de usar essa palavra normal, melhor dizer, não é aceitável que uma pessoa humilhe, ofenda, agrida, constranja, manipule a outra, e por prazer, tem até uma propaganda da Globo News com aquela repórter, esqueci o nome dela, que eles estão fazendo várias propagandas explicando sobre a importância do trabalho de jornalista, e ela fala que o que mais chocou ela foi uma mulher relatando a violência psicológica que sofria diariamente do companheiro, e que o que mais chocou, que ela nunca mais esqueceu, foi a mulher dizendo que ela percebia que ele ficava feliz em diminuí-la e humilhá-la. Como um relacionamento pode ser assim? A única forma mesmo é de expor que não é aceitável. Né? A gente vê nesse âmbito de discriminação, de um modo geral, tem mulheres que dizem que nunca sofreram discriminação, ou que nunca foram prejudicadas por serem mulheres. Eu mesma já falei assim várias vezes, por causa do meu jeito mesmo, mais firme, nunca aconteceu uma situação ostensiva em relação a mim, mas velada é tão estrutural que a gente nem percebe. Um exemplo disso, vou dar um exemplo que eu acho que é muito didático, que eu conto até em outras circunstâncias, mas isso demonstra como isso está enraizado na nossa vida. Eu já tive 3 episódios diferentes, tanto de uma funcionária doméstica, uma empregada doméstica que me auxiliava, quanto uma servidora pública do fórum, quanto uma juíza federal também, que engravidaram. E as 3, em momentos diferentes, evidentemente, as 3, quando vieram me contar e falar para mim, olha, eu estou grávida, vieram quase que me contar com um certo constrangimento, quase não, vieram me contar com um constrangimento, com uma cautela, com medo de tomar uma invertida, como se eu não fosse gostar, porque isso ia impactar no trabalho, no caso da minha funcionária de casa, no trabalho doméstico, no caso do fórum, no trabalho na vara, e foi tão brutal isso para mim, que eu fiquei na dúvida, nas 3 vezes, se a mulher queria a gravidez, se a gravidez foi desejada ou não. Porque nas 3 vezes, e agora eu já aprendi que eu já falo isso logo, eu falo, mas era uma gravidez desejada, foi planejada, né? Porque às vezes a pessoa realmente não queria, e por isso está dividindo isso comigo. Não era, nós estávamos até fazendo tratamento, enfim, não era. Eu falo, bom, então, que legal, parabéns, um bebê, né? Por que isso? Porque, na verdade, a mulher ainda é vista como um problema, porque vai engravidar, minha gente. Isso acontece quantas vezes na vida de uma mulher? Vai, 1, 2, 3, se tiver 3, se tiver 4, 4. Agora, quando a gente fala de 6 meses de licença, nós estamos falando o quê? De 6 meses? Se vai ter 4 filhos, são 2 anos, uma vida inteira de trabalho. Ninguém vai ter mais 4 filhos hoje. Então, assim, talvez seja a coisa mais natural do ser humano, a gravidez e o nascimento. E, no entanto, isso é visto como um problema, porque pode atrapalhar o trabalho. E eu conversando isso com meu marido trabalha no mercado financeiro, ele falou que cansou de ouvir em bancos onde ele trabalhou, não vamos contratar mulher que tem filho pequeno, porque vai dar problema. Oi, vamos contratar essa solteira, é melhor, porque se for casada, daqui a pouco engravida. Olha que absurdo que isso existe, né? Então, eu já ouvi isso até de magistrado, que pensa assim, não, mas que o servidor vem para cá, vai para lá, mas essa aí vai engravidar daqui a pouco. É como se fosse alguma coisa assim, ufa, nossa, uma pessoa vai engravidar, uma mulher vai engravidar. Ninguém chega e fala isso para o marido. Ninguém chega e fala, bom, fulano, opa, mas ele vai ter filho. Isso é tão absurdo. Então, imagina o grau de sofrimento psicológico quando uma pessoa é reiteradamente humilhada e obrigada a agir e diminuída e reduzida. Imagina, semana passada nós estamos falando de absorventes. É um negócio, assim, então isso é bom para a gente lembrar. É bom para lembrar, assim, olha, não tem conquista nenhuma, não conquistamos nada ainda. Nós estamos no começo dessa jornada, tem muito a fazer pela frente, né? Quem não conhece mulheres que
não são ou não foram controladas pelo marido, pelo companheiro, pelo namorado, né? Então, por isso é que eu digo que o mais importante dessa lei é jogar luz, é dizer assim, olha, isso é um problema, o Estado não admite isso, né? Então, isso é algo que nós temos que reconhecer como um problema, porque essas condutas causam sofrimento mental e podem comprometer a capacidade de agir e de viver livremente. Compromete a liberdade, em última instância. O outro ponto, esse é um dos pontos que, para mim, é o mais importante em relação a essa última lei e, ao mesmo tempo, também em relação à Maria da Penha. O segundo ponto é o fato de que essa, e por incrível que pareça, foi o menos falado, né? Se falou muito mais dessa questão de sofrimento psicológico do que propriamente do programa Sinal Vermelho, que eu acho que é até mais importante, né? Porque essa lei prevê, e aí olha que bacana, as últimas legislações têm feito isso e eu acho que isso é muito importante. A integração entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos de segurança pública e entidades privadas, porque isso é um problema da sociedade, para a promoção e realização do programa Sinal Vermelho contra a violência doméstica, que é justamente de marcar o X na mão, quando a mulher não pode falar, quando ela está numa repartição pública, quando ela está num mercado, numa farmácia, e sinalizar que ela está sofrendo um tipo de violência. Então, isso é importante, esse programa, desculpem, porque prevê esse programa o acolhimento e a assistência, como eu disse, quer dizer, prevê também uma forma de um caminho, um apoio para que a mulher que está nessa situação possa recorrer, e, ao mesmo tempo, informa que este é um problema que envolve todas as instituições do poder público e da sociedade civil. É um problema que a sociedade tem que resolver de forma conjunta, né? A lei também fala, outro ponto importante, que estes órgãos devem estabelecer um canal de comunicação imediata entre as entidades privadas do país inteiro, participantes do programa, para viabilizar assistência e segurança à vítima, a partir do momento que ela marca o X na mão, e prevê a realização de campanhas informativas e capacitação de profissionais do programa para encaminhar essa vítima ao atendimento especializado. Então, sim, da mesma forma como a Maria da Penha, essa lei previu um tipo penal específico. Muito legal, mas o mais importante é acolhimento, assistência, integração entre órgãos, órgãos públicos e iniciativa privada, capacitação, informação, e tudo isso para formar um cardápio, digamos assim, que promova uma mudança cultural na nossa sociedade. Eu finalizo dizendo que eu sou otimista, eu sempre finalizo assim, porque eu sou otimista. A gente fica vendo as notícias, fica vendo as coisas absurdas que estão acontecendo no mundo, no Brasil, na cidade, e às vezes a gente fica um pouco desanimada. Eu sempre falo isso, mas é o melhor momento na história do homem para ser mulher, para ser negro, para ser deficiente, para ser LGBTQIA+. Ou seja, é o melhor momento que nós vivemos, porque nós estamos jogando luz sobre essas questões, a questão da desigualdade, a questão da diversidade, da importância disso. E isso está, ainda que inicialmente, mas já está permeando a nossa sociedade e de uma forma que eu vejo muito positiva e muito frutífera. Então, eu agradeço mais uma vez, me coloco à disposição, espero ter trazido um pouco da minha visão sobre isso tudo, e vamos ver que a gente fala mais daqui a pouco com as perguntas, enfim, vamos ver a Mariluz agora. Obrigada. Muito obrigado, Raicler, pelas suas considerações. E agora que eu lembrei, eu esqueci de fazer minha autodescrição. Por favor, está em tempo. Então vou fazer, lembrei agora. Eu anotei aqui a primeira coisa. Por favor. Bom, eu sou mulher, tenho cabelos um pouco abaixo do ombro, castanho, sou branca, tenho um olho de cada cor. Tem gente que me conhece há anos e nunca viu, e tem gente que me vê na fila do banco e sabe, eu sempre conto isso. Tenho um olho verde e um olho castanho. O meu fundo é neutro e eu estou usando uma blusa preta e um casaco preto.
Muito obrigado, Raicler, muito obrigado pelas suas considerações, realmente muito claras e tão profícuas. Eu percebo que você procedeu uma análise ampla do impacto desse novo tipo penal, aliás, desde a Lei Maria da Penha, né, com foco, sobretudo, na necessidade, na promoção dessa necessária mudança cultural, no sentido de que nós possamos superar essas práticas tão arraigadas e tão nocivas. A preservação da integridade psicológica da mulher é fundamental para a garantia dos seus direitos, para a promoção da sua liberdade, do seu pleno desenvolvimento, e essas práticas realmente acabam afetando, prejudicando o bem-estar psicológico da mulher. Você deu destaque também, que é muito importante, a integração entre os órgãos do poder público e da iniciativa privada, no sentido de promover a prevenção e o amparo às vítimas. Isso é muito importante, isso não é só um problema das mulheres, é um problema de todas as pessoas, dos homens. Se trata de nós promovermos uma sociedade mais feliz para homens e mulheres, o que interessa a todas as pessoas. A Ana Carolina da Veiga Jardim Pérez fez um comentário. A série Made, do Netflix, mostra claramente a violência psicológica. Eu vi a série e realmente o que nós percebemos no estado, bom, segundo a trama, né, no estado em que vive as personagens, não há um tipo penal de violência psicológica contra a mulher. E justamente as personagens têm muita dificuldade em perceberem que elas são vítimas de uma violência, porque elas acham que só há violência se houver uma agressão física, e há uma dificuldade ainda maior de levar essa situação para o Poder Judiciário, para os canais de apoio, porque essa situação não é clara. Então, nós esperamos mesmo que essa nova tipificação penal possa contribuir para a conscientização de todos de que a violência psicológica contra a mulher não é mais tolerada pelo Estado, precisa ser superada. Bom, dando sequência, então, passo a apresentar a nossa segunda palestrante de hoje, Mari Luz, que é psicóloga clínica e empreendedora social. Atua em consultoria de diversidade e inclusão, com foco em letramento racial e construção de programas de saúde mental em espaços corporativos e públicos. Graduada em psicologia pela Unip, possui especialização prática em fenomenologia existencial. Já foi educadora social e lidou com pessoas em situação de rua em extrema vulnerabilidade, mulheres e meninas em condições de violência. Diretora da área de psicologia da Me Too Brasil, mentora e ativista, é voluntária no Grupo Mulheres do Brasil, no Comitê de Combate à Violência contra as Mulheres. Criou uma campanha de engajamento nas redes sociais para promover conscientização da importância de termos mais diversidade nos espaços da política, promovendo lives e artigos sobre inclusão de mulheres, negros e pessoas LGBTQIA+, na política. Mari, muito bem-vinda. Por favor, você tem a palavra. Peço que você comece com a sua audiodescrição. Obrigada, doutora. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite e as palavras da doutora Raicler, incríveis, que algumas coisas eu também quero reforçar, mas antes vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, na faixa dos 40 anos, estou usando um batom vermelho, tenho os cabelos crespos e curtos, e atrás de mim eu estou com um plano branco e marrom, né, que eu estou aqui na poltrona onde eu realizo os atendimentos, como o doutor falou, também sou psicóloga clínica. Eu estou super feliz de estar aqui, e eu vou compartilhar minha tela, que eu quero fazer uma explanação sobre as marcas da violência, seguindo o que a doutora Raicler falou, porque realmente o impacto cultural que a gente precisa, né, promover através da tipificação dessa lei
para mim, é o mais importante em todo esse contexto. Então, vou aqui compartilhar minha tela. Bom, então eu vou falar sobre as marcas da violência psicológica. Aqui é só um overview, tá? Para a gente fazer um caminho aqui. A gente precisa falar sobre a desigualdade de gênero. A doutora Haicler trouxe muito bem essa questão cultural. Ela fez até a pergunta, né? Como é que a gente avalia quando a gente vive uma situação de violência, quando as mulheres vivem uma situação de violência? Então, a gente entendeu o contexto da desigualdade de gênero, a doutora trouxe também vários aspectos do impacto do machismo, indo além da misoginia, que é esse ódio às mulheres, que infelizmente culturalmente a gente tem, por conta de todo o nosso histórico cultural e social. Então aí eu vou entrar mesmo na violência psicológica, explicar rapidamente como ela atua no ciclo de violência, fazer esses recortes a partir dos marcadores de raça, classe e gênero, porque a gente precisa lembrar que quando a gente fala de gênero, a gente está falando também de mulheres trans, a gente fala de orientação sexual quando falamos de mulheres bi, mulheres lésbicas. Aí vamos falar dessas marcas, né? Então, o que acontece com as mulheres quando elas sofrem violência psicológica, e finalizar com saúde mental e autocuidado, que eu amei, inclusive, esse programa que a doutora Haicler falou, que achei incrível, sobre saúde mental, né? E achei fantástico, queria até saber mais depois. Mas vamos lá. Para a gente começar, desigualdade de gênero é uma questão de todos, como a gente já começou falando aqui na palestra. E por que é tão importante a gente entender sobre igualdade de gênero? Porque senão a gente fica somente enxugando o gelo. Aqui tem alguns dados, né, da nossa sociedade, mas se a gente não entende que muitas das violências que a gente sofre acontecem a partir de desigualdades de gênero e desigualdades raciais, a gente vai sempre enxugar gelo, ou seja, a gente vai sempre trabalhar depois que a violência aconteceu e não antes, né? Então, aqui alguns dados de números de mulheres na população. A gente sabe que a população brasileira é composta, na sua maior parte, por mulheres. A ONU ela fez uma pesquisa que 90% da população tem preconceito contra mulheres. Então, de cada 10 pessoas, 9, incluindo mulheres, têm preconceito de gênero. Aqui tem uma questão aqui econômica, que é bastante importante, porque a gente sabe que uma das portas de saída para a violência é a questão econômica. Então, essa média salarial, que homens ganham muito mais, mulheres negras muito menos. Quando a gente compara salário de mulheres negras com homens brancos, né, tem uma disparidade ainda maior. E alguns dados de violência que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou recentemente: um estupro a cada 8 minutos e um feminicídio, assassinatos de mulheres, por serem mulheres, a cada 2 horas. Então, assim, para a gente ver um pouco um panorama geral de quando a gente fala de gênero, né, do que nós estamos falando. Essa desigualdade, como eu coloquei, né, ela causa impactos profundos na nossa estrutura social. E aí é muito importante. Quando a gente fala de violência, então, a violência é qualquer ação, conduta baseada no gênero, né, quando a gente está falando de violência baseada no gênero, que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual, psicológico, né, no âmbito público ou privado. A violência psicológica, já respondendo um pouco da pergunta da doutora Haicler, a violência psicológica é tudo que causa um constrangimento. Então, como que eu avalio se eu estou em situação de violência psicológica ou uma colega, alguém está em situação de violência? Se essa pessoa ela estiver sofrendo, ela estiver constrangida, ela estiver acuada, ela estiver triste, ansiosa, deprimida, ela não estiver feliz, isso é um dos grandes marcos para a gente avaliar, porque existe uma diferença muito grande entre uma briga, uma discussão, em que eu vou falar coisas desagradáveis, eu vou ouvir coisas desagradáveis, e eu estar numa situação de violência psicológica, ou seja, eu estar constantemente me sentindo oprimida, constantemente fora da minha identidade, constantemente aquela relação ela vai se desdobrando como algo danoso, prejudicial
a minha saúde física e mental. E a gente consegue separar, porque quando a gente conversa com mulheres que viveram ou vivem violência psicológica, elas podem estar muito apáticas ou muito bravas, e a gente vê essas variações de humor ali na conversa, né? Ou sempre justificando muito, ou muito culpadas, ou muito envergonhadas, coisas que eu vou falar um pouco mais para frente, né? Mas isso ajuda a gente a dar um norteador que, mesmo sem você ser da área da saúde, mesmo sem você ser psicólogo, você consegue mensurar. Sabe, quando uma amiga vem contar pra gente, você vê que ela não tá feliz, que tem alguma coisa ali que você sente, às vezes até no tom de voz, no rosto da pessoa, que não tá legal aquela situação que ela tá vivendo. A violência psicológica passa muito por isso. E ela é a base de todas as violências. Para a psicologia, a violência psicológica ela é o pano de fundo de todas as violências que a mulher sofre. Bom, a gente vive numa sociedade extremamente violenta e a gente naturaliza essa violência. Por isso que também, às vezes, é tão difícil a gente conseguir reconhecer, porque algumas coisas estão extremamente naturalizadas. O Instituto Avon fez uma pesquisa, se eu não me engano, em 2015, que era para saber qual era a percepção de universitárias sobre violência, se elas já tinham sofrido muita violência dentro das universidades, como é que estava o espaço universitário na questão de violência contra mulheres. E quando a pesquisa foi a campo, fizeram entrevistas com universitários do Brasil todo, e quando perguntavam para as mulheres se elas já tinham sofrido violência, o número era baixíssimo, em torno de 15% e 20%. Quando a gente ia lá e começava a explicar o que era violência, então a gente falava, alguém já te forçou a fazer uma posição sexual que você não queria? Alguém já te puxou o cabelo? Alguém já te beijou sem você querer? Alguém já te constrangeu, te obrigou a fazer alguma coisa? Alguém já ficou insistindo para você sair com essa pessoa? E a gente ia ali, sem falar qual tipo de violência, mas a gente ia aí descrevendo vários tipos de violência, o número subiu para mais de 90%. Então, a gente naturaliza a violência, a gente não sabe o que é. E a gente vive num país extremamente violento. Eu lembro que eu assisti no Roda Viva uma historiadora, a Lilia Schwartz, e ela estava falando que o Brasil, a gente fica nessa fantasia, né, de que o Brasil é o país do carnaval, é o país da alegria, né, que nós somos acolhedores. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas em acidentes de trânsito por briga, por exemplo. O Brasil é um país extremamente violento. Os mesmos números em relação a vizinhos. O 5º país que mais mata mulheres. Né? O 4º em casamento infantil. Como é que o Brasil é o país paz e amor? Né? Os dados não mostram isso. E é só a gente também olhar para a nossa história, né? Enquanto país, a nossa formação histórica. Então, a gente precisa se conscientizar que o Brasil é um país muito violento, extremamente violento. Os números, né, de negros mortos, enfim, né, e por aí vai. Então, a gente precisa reconhecer, primeiro, essa questão, né, que independente de violência contra as mulheres e violência psicológica, nós naturalizamos muitas vezes a violência, e aí dificulta quando a gente entra, obviamente, nesse âmbito da violência contra as mulheres, inclusive por conta de algo que a doutora Highclere trouxe muito bem, que são esses impactos do machismo. Então, a mulher ela tem medo de falar que está grávida, né? Ela tem medo, porque ela não sabe o que vão pensar dela, né? Se ela falar um processo que é natural, a gente ama criança, ama bebês, todo mundo, né, são anjos que estão aqui na Terra, mas como esses anjos são feitos, não é mesmo? E aí a gente não quer pensar, parece que o feminino e tudo que vem do feminino causa uma certa repulsa. Nós somos muito, vamos ter muito filho, somos muito desequilibradas, né? A gente tem muita variação de humor, né? Enfim, então essa questão do machismo e os impactos culturais dificultam também que a gente reconheça toda essa violência psicológica, né? E aí, entrando especificamente na questão da violência contra as mulheres, o que dificulta também para as mulheres reconhecerem, além dessas questões culturais, é sentirem muita vergonha, muito medo, culpa,
acharem que a culpa é delas, né? Quem já atendeu uma mulher em situação de violência sabe que esse discurso, né? Não, mas fui eu que não cozinhei tão bem, eu que não limpei o chão tão bem, não, ele bebeu, a culpa não é dele. Se eu tivesse feito melhor, ele era ótimo antes, né? Foi alguma coisa que eu fiz. E a violência psicológica é o que vai fazendo a mulher permanecer nessa trama. Porque a violência psicológica é tudo que causa esse constrangimento, essa opressão. Então você não consegue enxergar, não, peraí, eu cozinho bem. E mesmo que eu não cozinhasse, não faz sentido eu apanhar, né, ou alguém me xingar, ou alguém falar que eu sou burra, que eu sou um lixo, que eu não sirvo para nada, porque eu não cozinho tão bem. Né? Porque ele pode cozinhar também. Então, numa relação saudável, você consegue fazer isso. Tudo bem, eu não cozinho tão bem, você gosta mais de cozinhar, a gente troca. Né? Você vai cozinhar, eu vou fazer outra coisa. Numa relação violenta, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer essa diferenciação porque não existe parceria, que é um outro ponto para a gente identificar quando a gente está numa relação violenta psicologicamente. Não existe parceria, não existe troca. Né? Existe um opressor e uma oprimida. Né? E como eu falei, umas grandes válvulas de escape é a situação econômica e por isso que a desigualdade de gênero impacta tanto. O doutor vai controlando meu tempo, tá? Bom, rapidamente aqui para a gente falar sobre o ciclo de violência, que só para explicar como a violência psicológica age, a gente tem no ciclo de violência as 3 fases, né? Então, a gente tem esse aumento de tensão, que é em geral quando a violência física escalona, e aí o ataque violento, mais ainda, acontecem feminicídios aí, inclusive, e depois o autor de violência, o casal, enfim, volta para a lua de mel, que é o agressor pedir desculpa, dizer que não vai mais fazer isso, que se arrependeu, ou culpabilizá-la, dizer, olha, se você não usasse essa roupa tão curta, se você não usasse o batom vermelho, eu não teria perdido a cabeça. Eu perdi a cabeça porque eu te amo. Ciúmes é amor, né? Olha aí as questões culturais, né? Influenciando, impactando como a gente romantiza a violência, né? E aí, em todas essas etapas, a violência psicológica, ela está presente. Então, quando escalona a tensão, eu até brinco, se você sair com alguém e essa pessoa te dá um soco na cara no primeiro encontro, você vai ficar com ela? Dificilmente. Você vai falar, gente, encontrei a pessoa hoje, oi, tudo bem? E levei um soco na cara. O que normalmente acontece com o agressor? Ele é ótimo, ele é um príncipe. Quantas vezes você já escutou isso? Mas ele era ótimo no começo. Mas ele me dava flores. Ele me elogiava. E aonde que vai aparecendo os sinais da violência? Na violência psicológica. Porque ele começa a dizer, eu gosto tanto de você, mas quando você usa esse vestido, eu acho que você está provocando outros homens. Eu te amo tanto, mas quando você põe essa maquiagem, você parece uma vagabunda. Então, na verdade, é todo o meu amor por você e essa violência faz parte desse amor, porque eu tô aqui mostrando para você que eu quero te proteger desse mundo que tá te desejando tanto. E a violência psicológica, ela vai se formando assim. Então, se você parece uma vagabunda, para você não parecer uma vagabunda, você precisa usar essas roupas, as que eu escolho. Você precisa andar somente comigo, porque as suas amigas, elas vão te levar para o mau caminho. A sua família não gosta de mim. E por aí vai. Então, a gente cansou de ouvir esse discurso. Isso tudo é violência psicológica, porque isso vai entrando nessa trama e vai deixando a mulher nesse ciclo. Ou seja, eu era uma vagabunda, agora com ele eu sou uma mulher melhor. Ele me ajudou, eu não ando mais com roupas de vagabunda, eu não ando mais com pessoas invejosas, né? E aí eu vou separando essa mulher, né, e prendendo ela somente com o agressor. E aí o auge da violência é quando ele começa a dizer coisas como... ninguém vai aguentar você, ninguém vai querer ficar com você, só eu te aguento. Quem vai querer uma mulher que não cozinha? Quem vai querer uma mulher que se veste como uma vagabunda? Quem vai querer uma mulher que usa maquiagens assim? Eu sou muito bom, por isso eu te aguento. Né? Então a gente vê a violência psicológica aí se formando e baseando todo o ciclo, né? E em média a gente sabe que as mulheres demoram 7 anos ou mais para quebrar o ciclo. Por quê? Porque se ela é tão ruim e ele é tão bom, se eu não ficar com ele, eu vou ficar sozinha. E aí a gente volta de novo para o impacto cultural.
Ninguém pergunta para uma mulher se ela está feliz no trabalho. Pergunta se ela já casou. Pergunta se ela tem filhos. Se ela já tem um, pergunta quando ela vai ter um segundo. Ninguém fala, nossa, você foi promovida, que incrível. Ou seja, a sociedade está o tempo todo levando a mulher para esse lugar da relação. É só ali que você se realiza. Então, é por isso também que mulheres ficam em situação de violência, porque ela precisa fazer essa relação dar certo. Ela é a grande responsável por essa relação dar certo. Senão, ela vai ser o quê? Ela vai ficar para titia? E isso impacta na autoestima dela. Entrando um pouco nesses aspectos de raça e de classe, que são muito importantes, a gente sabe que tem alguns mitos de que a violência só acontece com mulheres pobres, elas não acontecem com mulheres ricas. A gente sabe que isso não é verdade, né? As pesquisas estão aí, violência acontece em todas as classes, com todas as raças, mas é importante a gente destacar que o Atlas da Violência colocou, né, trouxe recentemente que para cada mulher não negra vítima de feminicídio, a gente tem quase 2 mulheres negras vítimas de feminicídio. Então, por que as nossas políticas públicas elas não alcançam mulheres negras? Então, aqui a gente não está disputando o sofrimento. A gente está dizendo que a gente precisa entender, né? Entender e pesquisando entender. Por que mulheres negras não estão sendo alcançadas e mulheres brancas já estão sendo alcançadas pelas políticas públicas? Isso passa por uma série de questões, inclusive aonde os equipamentos que fazem atendimentos estão. Se eu coloco um equipamento que é longe de trem, de metrô, de ônibus, que é no meio do nada, quem chega até esse equipamento para ser atendida, para fazer uma denúncia? Então, tudo isso, por isso a importância da gente fazer nessa interdisciplinariedade, né, para que todos os atores envolvidos entendam que para a gente conseguir trabalhar e minimizar a violência, né, e um dia, eu também sou uma otimista, doutora Raicler, um dia a gente ter uma sociedade livre de violência, a gente precisa ter esse trabalho em conjunto. Aí eu trago um dado do racismo que, para mim, por mais antigo que seja, ele é sempre chocante, que é essa pesquisa da Datafolha de 95, que 90% dos brasileiros admitiam que tinha preconceito de cor, ou seja, tinha racismo no Brasil, mas 96% diziam que não eram racistas. Então, o racismo é uma mágica, né? De onde ele vem? E por isso que muitas vezes é difícil pensar as políticas públicas, porque quem está fazendo essas políticas públicas? Homens brancos. E eu não estou dizendo que homens brancos não podem fazer políticas públicas para mulheres negras. Só que é importante que quem compõe, né, essa raça, essa classe, esteja ali representada nas vias políticas para que essas políticas sejam mais efetivas. Porque, muitas vezes, uma pessoa que é rica, que é branca e que é homem, ele não faz ideia do que uma mulher periférica negra está vivenciando. Ele vai representar um outro grupo, ele representa os seus pares. E não porque ele é ruim, mas porque a gente conversa muito com os nossos pares. Né? Então, a importância de a gente discutir racismo estrutural para combater violência é isso também. A gente vai fazer com que políticas sejam mais efetivas para todas as mulheres que sofrem violência. Vou dar uma acelerada por causa do tempo. Então, eu vou passar aqui mais para as características das marcas da violência psicológica. O que alguém que sofre violência, uma mulher que sofre violência, em geral, o que ela apresenta que a gente consegue identificar? Né? A gente pode ter estresse pós-traumático por conta de violência. E eu gosto de dar um exemplo. Uma vez eu estava fazendo um atendimento na DDM e eu estava na porta, eu tinha acabado de chegar. Eu estava na porta da DDM, né? E chegou uma mulher para fazer o atendimento, e como vocês viram, eu gesticulo muito, eu falo bastante alto. Então, eu estava ali conversando com um policial, falando, não sei o que, a gente estava rindo. Ela chegou e ela veio perguntar uma informação. E ela falou bem baixinho. E aí eu virei para ela e falei, desculpa, eu não ouvi no meu tom de voz. Quando eu fiz isso, ela paralisou. E aí na hora eu já percebi que provavelmente era uma mulher que ouvia muito grito. E ela estava profundamente traumatizada, ela não conseguia ouvir alguém falando alto. Então eu falei mais baixo, que é uma das dicas que eu até dou, inclusive, para quando eu vou fazer palestras sobre atendimento, acolhimento, empatia, tudo isso. Isso é uma coisa, o tom de voz é uma coisa bastante importante, porque às vezes ela está profundamente traumatizada
E a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, ansiedade, depressão, culpa, vergonha, esse adoecimento generalizado, ele vem a partir dessas marcas da violência. Vou entrar aqui nos mais comuns, né, porque é muito importante que a gente saiba disso. Então, quando a gente fala de estresse pós-traumático, a gente está falando de flashbacks, que é reviver o trauma, esse exemplo que eu dei, depois conversando, fazendo atendimento com ela, ela falava, é que ele gritava comigo, ele gritava muito comigo, ele jogava as panelas, porque ele falava que eu cozinhava mal, ou toda vez que eu estava na sala, ele fechava a cortina, eu já sabia que eu ia apanhar. Então, esse tipo de coisa, e você fica ali revivendo o trauma. Às vezes, até fora da violência, na nossa vida mesmo, quando a gente sofre uma situação que deixa uma marca muito profunda na gente, muitas vezes a gente relembra isso ao longo da nossa vida. Às vezes a gente não pode escutar uma música, não pode sentir um cheiro, alguma coisa que você revive. Quando a gente fala de violência, isso acontece muito. A gente tem pesadelos, tem uma ansiedade muito grave, né? Então você fica com aqueles pensamentos incontroláveis sobre o evento, essa sensação de medo constante, né? Essa coisa de fechou a cortina, eu já paraliso porque eu sei que algo muito ruim vai acontecer. Falando mais de ansiedade, insônia, dificuldade para dormir, taquicardia, que é o coração disparar, um nervosismo sempre muito grande, dificuldade para se concentrar, ficar muito agitada, muita tensão nos músculos, né? Então você começa a sentir muita dor no pescoço, nos ombros, tá sempre constantemente tensa, porque a violência ela causa isso, né? A gente fica constantemente esperando aquele evento ruim acontecer novamente. Depressão tem muitos, né? Desde essas mudanças negativas na forma de pensar, no humor da vítima, as sensações sobre si mesma, incapacidade de sentir coisas boas, de se olhar como uma mulher bonita, e às vezes a gente quer ajudar uma mulher em situação de violência, a gente fala, mas você é linda, você é inteligente, você não precisa desse homem. E eu sempre falo, não adianta a gente focar nisso. Por quê? Porque lá atrás, quando eu expliquei do ciclo, lembra? Ela acreditou nessa mentira do agressor que você era uma vagabunda, eu te transformei numa mulher melhor. A violência que te ajudou. Né? Se eu não te batesse, você não ia saber por qual caminho andar. Então ela não consegue mais fazer essa conexão interior, de olhar para si e se gostar. Então a gente precisa focar muito nela e deixar o agressor. Não, eu acho que o seu cabelo hoje tá muito bom. Nossa, você fez as unhas, tá ótima as suas unhas, você sempre faz. Nossa, e aí você vai destacando coisas sobre essa mulher para tentar ajudá-la a se reconectar. Porque se você ataca o agressor, ela não quer perder o agressor. O agressor é o homem da vida dela, é aquele homem que lá atrás foi muito bom, porque a conquistou. Ela quer se livrar da violência, mas ela muitas vezes não quer deixar o agressor. Infelizmente, a gente sabe hoje que isso é quase impossível, a não ser que esse agressor passe por um processo aí, né, de reeducação, que também está previsto aí na Lei Maria da Penha, e não reincida, mas a gente não pode contar com isso. Então, muitas vezes, esse agressor ele precisa de um processo muito longo, até de psicoterapia, né, para rever uma série de impactos culturais do machismo que fez com que ele acreditasse que mulheres não eram pessoas, por exemplo, eram coisas, eram propriedade. Então, depressão até o auge, que podem ser pensamentos de morte, de suicídio, porque é isso, ela se vê num lugar onde ela não consegue se livrar da violência, ela quer ficar com esse cara, ela está distante de todo mundo, então talvez a solução seja morrer, né? Então, essas marcas da violência psicológica deixam aí também mulheres muito apáticas, mulheres deprimidas, e isso também dificulta, às vezes, quando a mulher vai fazer um depoimento, ela vai contar o que aconteceu, ela tá apática, parece que ela não se importa mais, né? Ou a gente vê muito essa culpa, que é geralmente quando a gente reprova uma ação nossa, né? A culpa para a psicologia é isso, é baseada nessa frustração. Então você fica muito decepcionado com você mesma ou com outra pessoa. Na violência, não fica com a outra pessoa, porque ela não entende por que esse cara que era um príncipe virou um monstro. Então, ela fica decepcionada com quem? Com ela. Se ele era um príncipe e virou um monstro, a culpa só pode ser dela. Então, é alguma coisa que ela fez, né? E, juntamente com as falas do agressor, vão fazendo com que essa mulher se sinta cada vez mais culpada e, por isso, ela defende o agressor.
A vergonha também é uma outra característica muito grande dentro da violência psicológica, que a gente deixa de se perdoar, deixa de se desculpar por alguma ação, alguma coisa, e carrega esse sentimento que faz a gente ficar muito mal com a gente mesmo. Então, a gente ouve nos relatos das mulheres o quanto elas não pediam ajuda porque elas não sabiam como explicar o que elas estavam vivendo. Elas tinham medo e culpa e vergonha de chegar para uma amiga, de chegar para um familiar, né, e dizer, olha, ele faz isso comigo. Né? O que isso diria sobre ela? Então, muitas mulheres, às vezes, elas ficam nesse conflito com esse medo, porque se sentem muito humilhadas pela situação. Né? Aqui eu vou pular essa parte dos mitos, que eu já falei um pouco, e aí a gente vai para os sentimentos mais comuns, e como que os agressores eles conseguem controlar e impactar essas mulheres, ameaçando, constrangendo, humilhando, manipulando, isolando, vigiando constantemente. Talvez você já tenha visto essa cena clássica de mulheres em situação de violência, que é você tá num churrasco e o cara não sai do lado dela. Ela dá um passo, o cara tá lá. Ela vai conversar com alguém, o cara tá lá. E passando essa imagem de uma pessoa simpática, uma pessoa que tá ali, companheiro, mas você percebe constantemente ele vigiando para que ela não consiga falar com ninguém, não consiga pedir ajuda. Então, tem a perseguição, tem os insultos, chantagem, exploração, limitação de direito, um monte de coisas que o agressor utiliza, e aqui são características que o agressor utiliza para fazer violência psicológica. E aí isso causa na mulher esses sentimentos de se achar incapaz de ter sucesso, duvidar da capacidade intelectual, se considerar inferior, não ter nenhum ânimo, né, nenhum desejo pela vida, se sentir culpada o tempo todo, né? E aí uma coisa que é muito importante para a gente fortalecer, né, para terminar já, para a gente fortalecer a saúde emocional das mulheres, é a gente pensar em autocuidado, então essa responsabilidade afetiva com a gente mesmo, a gente incentivar que elas façam coisas que as deixem felizes e satisfeitas, e não necessariamente você precisa deixar o agressor. Claro que a gente quer que elas deixem o agressor, mas muitas vezes elas não estão prontas para esse passo. Então comece a incentivar pequenas coisas, né? A gente precisa fortalecê-las, lembrá-las que a culpa não é delas e nunca será delas, já num passo mais à frente, quando estão na parte da denúncia, ou, né, ou resolvem para deixar o agressor, lembrá-las o tempo todo para que elas não voltem ao ciclo. A culpa não é delas, a culpa é de quem comete violência, né? Empatia, né, práticas de autocompaixão, então a gente dizer que ela é humana, que ela comete erros, que todo mundo comete erros, que ela não sabia que ele era assim, né, coisas nesse sentido, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante, e aí para finalizar mesmo, é que a violência ela tira de nós a autonomia. Né? É uma das coisas que a violência e as marcas da violência psicológica fazem com a gente. Elas retiram da gente a autonomia, elas retiram da gente esse cuidado com a nossa própria vida, a nossa própria saúde emocional. E a gente não consegue devolver a autonomia de ninguém. Com a própria palavra fala, é autonomia. Tá? É uma coisa de si mesmo. Então, o que a gente pode ajudar é com as ferramentas. Quando a gente faz tudo isso, né, utiliza de empatia, ajuda ela a ter autocompaixão, autoaceitação, reconhecer o que aconteceu, quando a gente deixa a porta aberta para ela, quando a gente diz para ela, quantas vezes você precisar, eu estou aqui para te ouvir, quando você estiver pronta para romper esse ciclo, eu vou te ajudar. Isso leva essa mulher para esse processo de autonomia, para esse fortalecimento de saúde emocional. Eu queria agradecer, desculpa se passei muito do tempo, doutor, mas realmente, né, a gente se empolga às vezes no assunto, espero que não tenha passado. E é isso, e fico à disposição também para perguntas e para a gente conversar um pouco mais. Muito obrigado, Mari, pelas suas considerações. Não passou do tempo, foi o tempo exato, parabéns. Suas considerações muito claras, muito apropriadas. Você, com muita clareza, com muita firmeza, demonstrou como essas questões de gênero e desigualdade vão acabar levando a essa violência psicológica contra a mulher.
Creio que você destacou muito bem, a gente precisa estar mais consciente que o Brasil é um país muito violento, e eu lembro que o Brasil é o país que mais mata pessoas transgêneras em todo o mundo. Você detalhou muito bem essas condutas em torno da violência psicológica, todo esse contexto do casal, as questões relativas à prevenção e amparo dessas vítimas, e analisou muito bem essas questões do ponto de vista de interseccionalidade também, né, com relação à raça e classe social. Eu achei muito importante você descrever esse círculo da violência, porque a sociedade, de forma geral, tem dificuldade de perceber por que a mulher não sai, né? Se esse contexto de violência tão tóxico, é tão negativo, por que a mulher não sai? Se ela permanece na relação, é porque ela gosta de apanhar, entre aspas. É porque ela gosta de sofrer violência, e não é. Tem todo um contexto, tem todo um círculo de violência que dificulta mesmo a saída das mulheres dessas situações. Esse novo tipo penal vai exigir mesmo muito cuidado dos operadores do direito, porque, como você demonstrou, há uma diferença entre conflitos saudáveis, naturais de uma relação, de qualquer relação humana, e de uma situação de opressão da mulher, né? Então, nós teremos aí que ter uma cautela para a aplicação desse tipo penal. Bom, dando sequência, nós passaremos então as perguntas que nos foram encaminhadas pelo chat. Houve vários elogios às palestras de ambas colaboradoras, e há uma pergunta da Marília Resch Gomes de Aguiar Leonel Ferreira. Agradeço, a pergunta é dirigida a Raicler. Agradeço a rica troca de ensinamentos e levanta, querida colega Raicler, a seguinte questão. A nova Lei 14.188, ao proteger a integridade psíquica da mulher, teria interesse maior de ultrapassar o bem jurídico integridade psíquica para proteger a própria liberdade plena individual da vítima, ou mesmo a liberdade plena de todos do gênero feminino? Você teria a palavra, Raicler. Primeiro, cumprimentar minha amiga Marília, que faz muito tempo que eu não vejo e estou com saudades. Sim, Marília, eu acho que sim. O tipo, ele deixa muito claro, para mim esse é o maior destaque, porque o tipo diz assim, vou até ler de novo, causar dano emocional à mulher, que prejudique e perturbe o movimento, ou que vise a desagradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante tais condutas, que são aquelas, ameaça, constranger, humilhação e tal, ou outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Ou seja, o tipo já diz que esse tipo de comportamento é capaz de causar um dano que pode prejudicar o desenvolvimento da mulher, as suas ações, comportamentos, crenças, decisões e sua saúde psicológica e autodeterminação. Ou seja, essas condutas podem impedir, comprometer, melhor dizendo, a tomada de decisões da mulher, as suas escolhas, as suas decisões e os seus comportamentos, que é aquilo que a Mari falou, quer dizer, há uma crítica à roupa, então não vou mais usar essa roupa e vou passar a usar a roupa que o meu companheiro deseja que eu use. E isso, e aconteça eventualmente, esporadicamente, não há nenhum problema. O companheiro fala, poxa, mas essa roupa acho que não vai ser muito legal naquele ambiente. Isso não há problema. Agora, reiteradamente, a ponto de controlar aquelas ações, eu acho que sim, eu acho que o tipo penal ele foi mais amplo, sim, para proteger a liberdade, mais do que só, não é só, mas a saúde psicológica, porque hoje isso é claro, no passado não era. No passado, quando a gente falava de liberdade, a gente falava de direito de ir e vir, né? E permanecer. Agora a gente fala de liberdade de pensar, de ser. Quando a gente fala do
da questão LGBTQIA+, é isso, é liberdade de ser, né? Liberdade de ser, de pensar, e isso tem um reflexo muito grande. É até curioso, eu não posso deixar de falar isso, mas a minha mãe, eu sou de uma família matriarcal, né? Vocês já devem ter percebido. E a minha mãe, desde que eu era criança, ela falava que aquela expressão, a metade da laranja, tem até música disso, né? E panela, tampa de panela, essas coisas, ela sempre falava isso. Quando perguntavam assim, e eu até no meu concurso para a magistratura federal, me perguntaram, naquela época tinha entrevista, hoje não tem mais, mas uma das examinadoras que eu adoro, aliás, desembargadora do tribunal, perguntou, mas a senhora é solteira por opção ou porque não encontrou a outra metade da laranja? Porque isso é muito comum, já ouvi muitas vezes isso, muitas mulheres ouvem, e a minha mãe sempre me falava, e foi isso que eu respondi para a desembargadora, que nem uma coisa nem outra, porque não era uma opção, mas na verdade eu não era meia laranja. Como eu não era meia laranja, eu não estava esperando a outra metade, eu sou uma laranja inteira. Estou buscando uma outra laranja, quem sabe fazer um suco, mas a verdade é que eu sou uma laranja. Essa ideia de integridade é a mais potente de tudo. E integridade no sentido de corpo, de pensamento, de mente, de alma até, porque fala da crença, é essa liberdade plena que a mulher tem que ter. E por último, que eu não posso finalizar, nós temos que começar a discutir o papel do homem nisso, porque a gente discute bastante o papel da mulher, mas nós temos que discutir o papel do homem. Eu noto que os homens eles não sabem mesmo, e não sabem porque a educação deles hoje é igual à educação de 100 anos atrás, idêntico. Agora, talvez esteja mudando um pouco, mas até 10 anos atrás, a educação do menino de 10 anos atrás e de 100 anos atrás era a mesma. Da mulher, não, mudou muito. A mulher trabalha, a mulher faz escolhas, a mulher isso, a mulher aquilo, e a gente tem que discutir o papel do homem. A IMAG fez um evento disso, que, aliás, eu não pude assistir, mas eu acho que é importante a gente discutir mais isso, o papel do homem diante disso, porque senão também ele fica paralisado nesse papel de o opressor. A gente tem que tirar ele desse lugar aí. Não sei se eu acho que eu respondi, Marília, acho que era isso. Obrigada, gente. Muito obrigado, Raicler. De fato, em fevereiro, nós promovemos um evento na IMAG, se chama Masculinidades em Debate. Esse evento, como todos os demais, estão disponíveis na página da IMAG no YouTube. Quem se interessar, quiser verificar, todas as pessoas são muito bem-vindas. Temos vários elogios a ambas palestrantes. Eu tenho uma pergunta para ambas, já foi comentado em parte, mas eu gostaria, talvez, de um complemento, de mais um detalhe. Como vocês pensam, devem proceder as pessoas, os familiares, vizinhos, quando tem alguma dúvida se a mulher está nessa situação de violência psicológica ou não? Como essas pessoas podem tentar sensibilizar essa mulher, tentar verificar o que realmente está acontecendo e incentivar essa mulher a buscar canais de atendimento. Você poderia começar, Mari? Claro, doutor. Eu até falei, né, durante a minha fala, que a gente precisa muito focar na mulher, né? Assim, o centro de tudo que a gente está fazendo aqui é porque o foco é na vítima, né? As leis e tudo mais, elas precisam, obviamente, olhar para o agressor. Eu concordo muito com o que a doutora Raicler falou, né? O homem não pode ser colocado nesse papel somente de agressor, então a gente tem que repensar masculinidade e feminilidade, né? A gente tem que pensar papéis de gênero, senão a gente fica enxugando o gelo da violência, mas a gente precisa focar nessa mulher. Então, eu acho que a dica de ouro, para mim, são duas, né? É sempre deixar essa porta aberta, porque a gente tende a cansar quando a gente vê uma mulher em situação de violência. A gente chama a polícia uma vez, chama duas, chama três, ela nunca quer entregar o agressor, a gente vai conversar com ela, oferece para ir na delegacia, oferece para ajudá-la de alguma maneira, ela sempre fala que não precisa, que está tudo bem, que não está acontecendo nada, ela nega a situação de violência.
E aí a gente vai perdendo as forças. Então, acho que a dica de ouro é a porta aberta, que inclusive eu aprendi com uma colega juíza, muito querida, que gosto muito, né, que é a doutora Tereza, e uma vez eu estava num lugar em que ela fez essa fala, e eu adotei, mas gosto sempre de dar aí o mérito para ela, que essa questão de deixar a porta aberta é muito importante, né? Ou seja, o que é deixar a porta aberta? Quando ela estiver pronta, né? Então, diga tudo o que você precisa dizer de, olha, é importante que você foque em você, foque na sua vida, né, na sua saúde, eu vejo que não está te fazendo bem, eu te vejo sempre triste, né, eu te vejo sempre reclamando, por que você não tenta fazer alguma coisa diferente? Aquelas coisas que a gente fala. Mas o deixar a porta aberta, para mim, é o grande diferencial. Porque, às vezes, quando essa mulher ela está pronta, muitos anos depois, não tem ninguém para ajudá-la. Todas as portas foram fechadas. E a gente sabe o quão difícil pode ser a gente acessar o sistema de segurança, de justiça, né, enfim, ou outros equipamentos sozinha, dependendo do grau de violência e do tempo que essa mulher está dentro da violência, né? Então, deixar a porta aberta, para mim, é a dica de ouro. E aí, claro que a gente precisa também se cuidar, né? Porque a violência, ela vai atingindo, né? Ela amarga tudo ao redor, né? Não só aquela mulher, mas a família, os amigos, porque todo mundo fica muito refém daquela situação, muito angustiado com aquela situação, né? Então, eu acho que, para mim, essa dica de deixar a porta aberta, ela é bastante importante, obviamente entendendo as dificuldades que a gente já deixou aqui muito claro de se sair de uma situação de violência. Claire, você teria algo a complementar? Tenho, sim, eu concordo super com a Mari, e eu penso, assim, eu tenho duas filhas, né, duas meninas, adolescentes, e eu sempre procuro levar para elas, porque o ser humano, ele é um ser social, ele é um ser para se casar, para ter relacionamentos, para namorar, enfim, mas eu pontuo muito com elas que nós temos que ter uma integridade, nós temos que ser felizes conosco. A solidão nem sempre é tão ruim assim, porque eu acho que a nossa sociedade, de um modo geral, porque o ser humano é um ser social, tem essa coisa de sempre ter alguém. E é muito importante que mulheres e homens também, mas mulheres têm mais dificuldade às vezes com isso, de viverem sós. Elas têm que saber que elas podem sair, que elas podem viajar, que elas podem estudar, trabalhar, que elas podem ter amigos, e não necessariamente ter um companheiro. Aí, quando vem um companheiro, é para agregar essa relação, e não para salvá-la de alguma situação terrível. Isso serve, é claro que quando a gente fala da situação da dependência econômica, isso é outro patamar, enfim, a Mari falou bastante disso. Não estou falando assim, mas é que a maioria das vezes isso tudo meio que se confunde. Então, a minha dica de ouro é dizer, você tem que ser você é um ser humano inteiro, que vai se relacionar com outros seres humanos, de preferência também inteiros, porque se relacionar com outras metades, vai sempre haver um desequilíbrio, né? Então, eu falo isso muito para as minhas filhas, olha, isso serve para amizade tóxica, para relacionamentos tóxicos. Eu falo, é claro que nós temos defeitos, a gente tem que saber conciliar os defeitos e qualidades de uns dos outros, mas ainda assim nós somos um. Nós somos uma pessoa e o outro é outra pessoa, que juntos podem criar uma coisa incrível, né? Eu e a Mari aqui hoje falamos a nossa opinião, Ricardo aqui fazendo a intermediação, 3 pessoas, ninguém vê aqui um ser. Nós somos 3, trabalhando em prol de uma situação em comum. Esse, eu acho, esse fortalecimento da imagem, da unidade de cada um, eu acho que é importante. Muito obrigado, Claire. Nós seguimos aqui recebendo vários elogios. A Márcia Panunzio, que é nossa colega da Comissão de Equidade de Gênero, muito na linha do que a Claire colocou, comenta que as mulheres somente eram consideradas encaminhadas, entre aspas, quando se casavam, por mais bem-sucedidas que fossem profissionalmente e por pior que fossem os maridos. Eu teria uma última pergunta,
E já pediria as considerações finais de cada uma. Quais são os cuidados que vocês pensam devem ter os operadores do direito na coleta da prova, nesse crime de violência psicológica contra a mulher, principalmente pensando em não incidir em culpabilização e revitimização da mulher? Você poderia começar, Raicler? Perguntinha difícil, hein, para o final, essa. Deixou, guardou para o final. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a maior cautela, principalmente para juízas mulheres, é de que todos esses tipos penais, esses crimes que envolvem a violência contra a mulher, é muito próximo a gente. Ainda que a gente não tenha vivido pessoalmente, nós conhecemos pessoas que viveram. A questão da importunação sexual, eu falo isso sempre, todo mundo viveu, ou já viu, ou presenciou, e ninguém reage, enfim. Então, a cautela que a gente tem que ter é justamente não perder a sensibilidade para essas questões, porque o fato até ao contrário, o fato de a gente conhecer essa dinâmica nos empodera para compreender melhor o quadro e até ver os problemas que podem acontecer de mulheres que vivem esse ciclo porque estão acostumadas e porque, muitas vezes, porque até se alimentam desse ciclo, e aí não temos muito o que fazer. Então, acho que tem isso um pouco, mas, então, de um lado, a gente tem que ter essa sensibilidade para perceber, e mais de outro, a gente não pode assumir essas questões como se fossem muito próximas. A gente tem que ter um distanciamento para conseguir ver o quadro, sem também impor sem até responsabilizar, digamos assim, de uma forma mais rigorosa, sem nenhum tipo pela influência que vai sentir do seu sentimento pessoal, do que se pensa e tudo mais. Então, eu acho que é esse equilíbrio. E na área criminal, normalmente, bom, isso é indicado para tudo na área criminal, mas especialmente em relação a essas questões de gênero, eu acho que é manter essa sensibilidade, mas ter um certo distanciamento. Porque senão a gente começa também a pré-julgar, achar sempre que o homem... Porque, de fato, normalmente o homem é agressor, como acontece em violência doméstica, os dados estão aí, então a gente tem que considerar isso, mas a gente não pode pré-julgar e achar que aquele indivíduo, de fato, ele é responsável sem que haja elementos para isso. Mas eu confesso que a questão da violência psicológica tem aí dois truques, né? De um lado é ruim, porque é velada, como eu falei, não é muito pública, mas de outro também ela é reiterada, ela não é eventual. Então, isso, de alguma forma, acaba sendo possível de identificar. E, por fim, só para finalizar mesmo, e agradecer essa oportunidade, lembrar do lançamento do nosso programa Vivamente, que eu amei esse nome, não fui eu que dei, não, foi a equipe de psicólogos, assistentes sociais reitero aqui, Justiça de Mato Grosso, Justiça Federal de Mato Grosso, Justiça Federal de São Paulo e do Tribunal. Lançamento do Vivamente, segunda-feira, pela EMAG, vai estar no YouTube também, às 10 da manhã. Abertura, doutora Terezinha, doutor Mairan Maia, presidente do Tribunal, vão fazer a abertura desse evento. Vai haver uma apresentação breve sobre o programa, que envolve 4 eixos, aí eu tenho que falar rapidinho. 4 eixos importantes. O primeiro, aquelas pessoas que têm algum tipo de sofrimento, doença mental, que já possui esse problema e que precisa desse atendimento. Segundo, aquele sofrimento mental que foi desencadeado pela pandemia. Terceiro, o sofrimento mental decorrente de uma situação de trabalho, e aí o sofrimento psicológico se destaca bastante, assédio moral, assédio sexual. E quarto, que aqui muitos funcionários públicos que me ouvem vão entender, que é aquela grande expectativa de passar no concurso e e todos os problemas vão se realizar, e depois, quando se depara com a realidade do serviço público, muitas vezes vira aquela pessoa que só reclama, que só vê o lado ruim e tudo mais. O programa engloba esses 4 eixos, e vai ser bacanérrimo, e eu convido todo mundo às 10. E vai ter uma palestra de uma terapeuta, psicóloga. Ai, gente, eu fiquei nervosa aqui, né?
esqueci o nome dela aqui, mas é que vai ser sensacional para tratar disso, um vídeo, vai ser bem bacana, eu convido todo mundo para assistir, para entrar, se inscrever e também para assistir no YouTube. E Mari, vamos incluir você nesse nosso programa aí, porque eu adorei te ouvir e já vou falar com as meninas. Eu acho que, na verdade, você já está até incluída, que você não sabe, mas você já está até incluída, porque a Imag já tinha feito essa indicação para uma das atividades que a gente está preparando. Ai, doutor, deixa eu falar rapidinho. Eu amei esse programa, eu achei sensacional. Que iniciativa linda, parabéns. Com certeza, né, vocês vão ver aí que os servidores vão se sentir muito mais produtivos, que eu falo que a produtividade está muito aliada a ambientes saudáveis e a pessoas saudáveis, né? Obviamente, o ambiente só vai ser saudável se as pessoas estiverem saudáveis. Então, vocês vão ver o salto de qualidade. Parabéns, que programa incrível. Eu amei. Eu vou adorar. Pode me chamar para fazer qualquer coisa que eu vou amar. Desculpa, doutor. Imagina. Muito obrigado, Raicler. Mari, conta com relação a essa questão da prova, da culpabilização, da revitimização, você teria algo a acrescentar? Eu quero acrescentar uma coisa, mas eu tenho que lembrar, não sou operadora do direito, né, gente? Então, nem sempre é possível, mas vamos pensar num cenário ideal. Para mim, o cenário ideal é que se consultassem especialistas, peritos, né, doutor? Acho que sempre quando a gente tem uma dúvida, e aí acho que a doutora Raicler trouxe muito bem essa questão de identidade, a gente tem que saber quem a gente é, a nossa história, os nossos próprios preconceitos, né, os nossos lados cegos, né? Às vezes a gente não consegue ali ver alguma coisa, ter um ponto ali que você não vê, não sabe, não tem conhecimento. Então, sempre consultar um perito, né? Um perito psicólogo que vai te ajudar a identificar. Saber que quando você lida com violência doméstica, a gente está basicamente falando que a base é violência psicológica. Em algum momento ela sofreu violência psicológica. Eu sei que é importante estar tipificado na lei, então a lei é bastante importante, mas para nós já era implícito, para nós psicólogos, para nós da saúde, já é implícito. É o exemplo que eu dei. Se você leva um soco na cara, você não vai ficar com essa pessoa no primeiro encontro. Como é que ele convenceu essa mulher que ele era a salvação dela? É somente com opressão, é somente com manipulação, e tudo isso faz parte da violência psicológica. Então, eu vejo que, assim, ter peritos é muito importante, saber as nossas próprias limitações. Então, usei até uma expressão que não é muito legal, né, do ponto cego, mas esqueçam essa expressão, pensar nas limitações. Então, saber que todos nós, independente se somos operadores do direito ou não, temos as nossas limitações de conhecimento, não é nossa área de atuação, né? Então, consultar um perito acho que é muito importante. E, claro, a doutora Raicler trouxe muito bem o conselho maravilhoso que ela deu para as filhas, né? Com certeza serão mulheres muito empoderadas, que é saber que nós somos, né, seres individuais inteiros mesmo, né? Então, essa ideia de que a gente pensar que eu sou uma pessoa inteira e eu posso me relacionar com outra pessoa inteira, ou seja, pensar todas essas questões de gênero e o impacto disso. Nós somos criados dentro de uma sociedade machista, homens e mulheres, operadores do direito, psicólogos, todos nós. Então, como é que esse machismo me impacta, sendo homem ou sendo mulher? E às vezes é reproduzindo. Então, às vezes, na hora que eu vou emitir uma sentença, olhar um caso, vai ter uma reprodução, e isso faz parte, do mesmo jeito que faz no racismo. Agora, quando eu reconheço isso, eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir ali para alguém olhar e ver se o que eu estou fazendo ali, a maneira como eu estou olhando aquele caso, tratando aquela mulher, lidando com ela, né, é sensível o suficiente, faz sentido, né, eu estou tomando cuidado com todo esse arcabouço de preconceitos em que a gente vive. Né? Então, eu acho que o reconhecimento de quem a gente é e, consequentemente, pedir ajuda é muito importante, doutor. Espero ter ajudado. Sei que isso parece um cenário ideal, né? Essa coisa de peritos. Eu vou chamar peritos, né? A gente sabe que nem sempre há verba e tem outras questões, né? Mas seria o ideal. Muito obrigado, Mari. Realmente, até nós na Justiça Federal enfrentamos continuamente essa dificuldade com os peritos, com a remuneração, mas eu penso que é indispensável, realmente. Essas situações de violência contra a mulher demandam a interação de diferentes profissionais para um atendimento integral, para o seu amparo, para a prevenção
e para a recuperação das vítimas e também desses homens, para que não incidam novamente nessas práticas, né, para que esse quadro de violência possa ser realmente superado. Bem, pelo horário, e também nós não temos outras perguntas, só muitos elogios que eu não vou poder ler todos, porque foram muitos realmente, as nossas palestrantes. Então, vamos encaminhando para o final. Eu acredito que nós tivemos uma manhã de reflexões muito profícuas sobre a integridade psicológica da mulher, a necessidade da sua preservação, da sua proteção, da prevenção dessas práticas tão nocivas e tão arraigadas, vinculadas ao patriarcado, ao machismo, a masculinidades tóxicas que precisam mesmo ser superadas. Esperamos que esse novo tipo penal possa contribuir para o debate, para a conscientização de todas as pessoas, para a superação desse estado de coisas, para que nós tenhamos uma sociedade em que as mulheres tenham mais liberdade, tenham mais igualdade, tenham garantido seus direitos, não apenas no que tange a sua integridade física, não apenas no que tange a sua participação do mercado de trabalho, na política, mas também, como base de tudo isso, a preservação, a proteção da sua integridade psicológica. Agradeço mais uma vez as nossas palestrantes de hoje, com suas contribuições tão maravilhosas, foram tão elogiadas no chat. Agradeço os servidores da IMAG. É impossível nós conseguirmos realizar um evento como esse sem a dedicação desses servidores tão competentes, tão dedicados. Agradeço aos membros da Comissão de Equidade de Gênero, à ABMCJ São Paulo e a todas as pessoas que possibilitaram a realização deste evento. E agradecendo, sobretudo, a participação de todas as pessoas que nos acompanharam nesses dias de debate, declaro encerrado os trabalhos de hoje. Muito obrigado, uma boa tarde.